Galerinha! E aí, pessoal, vocês lembram que a gente parou aqui nessa aula? Fizemos o exercício número 4, né, de aprendizagem, tá legal? E dando continuidade, eu vou fazer mais um, que é o número 5. O número 5, ele vem falar pra gente, eu não sei se 5 e 6, vem falar sobre equação de primeiro grau ainda, tá bom? E sistema de equações. O nosso exemplo 6, questão 5, ainda na página 16, tá bom? Questão 5 diz o seguinte: uma gaveta contém somente... Eita, aqui agora a página... Sim, ó, tá aqui em cima. Eita. Propostos, página 17. Sabe o que foi que houve? Eu, quando montei a questão, né? Montei, fui resolver e tal. Aí, quando eu fui ver, não era a quinta de aprendizagem, dos propostos. Vai ser dos propostos. Aí eu gravei a dos propostos. Porém, aí já coloquei aqui mesmo, né? Então eu vou fazer a troca, tá bom? Os exercícios propostos, esse número 5 eu vou fazer aqui, e o 5 que era de aprendizagem vai ficar para casa. Tá legal? Lendo aqui com vocês, uma gaveta contém... Sim, aí depois dessa aqui a gente volta para os outros de aprendizagem, né? Da gente, tá bom? Então, uma gaveta contém lápis, caneta e borracha. A quantidade de lápis é o triplo da quantidade de caneta. Se colocarmos mais 10 canetas e retirarmos 2 borrachas, a gaveta passa a conter o mesmo número de lápis, caneta e borracha. Quantos objetos tinha na gaveta inicialmente? Ó, vamos dar primeiro uns nomes, né? Tipo umas letrinhas para o que a gente não conhece, tá legal? Vou dizer aqui o total de lápis L, total de canetas C e o total de borrachas B. Primeira coisa que ele me diz que a quantidade de lápis é o triplo da quantidade de canetas. Então, lápis é igual a 3 vezes caneta. Tá legal? Segunda coisa que ele diz, se você colocar mais 12 canetas, a quantidade de canetas somar 12, tirar 2 borrachas e deixar a quantidade de lápis do jeito que está, você vai ficar com as 3 quantidades iguais. Vai ficar assim, ó. As canetas, você somar 12... As borrachas, se você tirar 2, e o lápis ele não falou nada, então você não mexe com ele, tá bom? Essas 3 quantidades ficam iguais. Olha, eu vou pegar essa primeira equação, a equação da esquerda aqui, ó, C mais 12 igual a L. L não é 3C? Eu vou escrever C mais 12 igual a 3C, tá bom? Ó, coloquei até diferente aqui, ó, de azulzinho azul, isso aqui? Eu acho que é. Então eu vou passar o menos 2 para cá, né? Menos 3 vai ficar menos 2C igual a 12, ou seja... C igual a 6 canetas, tá bom? Se o C vale 6, ó, se o C vale 6, eu posso achar o L, que é C mais 12, tá legal? O L é C mais 12, 12 mais 6, 18, e eu posso achar o Bzinho também, né? Tá legal? B menos 2 é L, B menos 2 é 18, então 18 lápis, então B vale 20 borrachas. Será que a pessoa erra, hein? 20 borrachas. Eita, bexiga. 20 borrachas. Saber o total de objetos que tinha lá, né? Então, a gente vai somar 6 canetas com 8 lápis com 20 borrachas, tá bom? 6 com 8, 20, 44. 44, meu filho, tá onde? Letra B de bola. Quando você for olhar no seu gabarito da número 5 aí, não é dos de aprendizagem, é dos propostos, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Vamos dar continuidade aqui, ó, equação de segundo grau, que é o nosso objetivo dessa aula, tá legal? Equação de segundo grau é toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c, e é uma base fundamental para a gente gerar aqui para o estudo próximo, que está se aproximando, da função quadrática, né? A equação do primeiro grau ajuda a gente na função afim e tal, mas a do segundo grau na função quadrática é fundamental, tá legal? Primeira coisa que a gente precisa conhecer dessa equação, como encontrar as suas raízes. Pessoal, eu fiz um desenvolvimento aqui para vocês, para ver se vocês acompanham comigo aqui, ó, como encontrar a fórmula que a gente conhece aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara, né? Vocês sabem, já deve ser espalhada essa notícia, né? Essa nome fórmula de Bhaskara foi dado por alguns autores de livro didático no Brasil. No restante do planeta chama de fórmula de resolução da equação de segundo grau, ela não tem nem nome. É uma fórmula que a pessoa usa para resolver uma equação de segundo grau. Tá legal? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, acompanha comigo. Vou dividir todo mundo por A.
Eu já pedi que ele fosse diferente de zero, então eu posso fazer isso. Ao dividir todo mundo por A, vai ficar assim. Esse A vai desaparecer, que vai ficar B sobre A e C sobre A. Esses dois primeiros termos aqui, que aparece o x, eu vou completar os quadrados. A gente fez isso em algumas aulas anteriores, na aula de produtos notáveis. Vê quem lembra, viu? Eu vou fatorar isso aqui, ó, eu vou escrever isso como sendo um quadrado perfeito, né? Bum, olha como ficou. Se você desenvolver isso aqui e fizer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui subtrair menos o quadrado do segundo, dá exatamente a expressão de cima. E o C sobre A eu só desenvolvi. Tá bom? Se você quiser pausar o vídeo, fazer o desenvolvimento disso, fazer a subtração com esse resultado aqui, ó, você vai ver que isso aqui é equivalente ao que está em cima. Esses dois termos que sobraram, eu vou passar para o lado direito, aí vão trocar os sinais, tá bom? Esse aqui vai ficar positivo, esse aqui negativo. Tá legal? Vou tirar o MMC dos denominadores do lado direito. O MMC dá quem? Cadê? Dá 4A ao quadrado, não é isso? 4A ao quadrado dividido por ele mesmo dá 1 vezes B ao quadrado, B ao quadrado. Menos 4A ao quadrado dividido por A dá 4A. Vezes C, 4AC. Olha que coisa linda. Quem lembra o que é isso aqui? Ó? É o nosso querido delta, né, gente? Esse quadrado ele passa para o outro lado em forma de mais ou menos a raiz disso tudo, tá legal? Então ficaria x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz disso tudo. E embaixo, 4a ao quadrado, dá para tirar a raiz, não dá? Vai ficar 2a. E aqui, b sobre 2a. Então, ó, eu deixei a raiz em cima, né? E aqui embaixo ficou 2a, tá bom? Que é a raiz de 4, raiz de a ao quadrado. O b sobre 2a vai passar para lá negativo. Vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Aí a ideia da gente é colocar um denominador só, tá bom? Colocar um 2a só e economizar uma letrinha aqui, chamando isso aqui de delta, que é uma espécie de triângulo, uma letra grega maiúscula, que vai representar essa expressão, b ao quadrado menos 4ac, ficando assim, ó. Isso aqui é uma a gente conhece, tá bom? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde b ao quadrado é menos 4, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu não sei se pode cantar, mas eu vou fazer um refrãozinho aqui, tá bom? É menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. A solução vamos achar, onde delta é b ao quadrado menos 4ac, o discriminante da equação. O discriminante da equação. Por que esse cara é chamado de discriminante da equação? Sabe por quê? Ele decide para a gente se essa equação tem ou não solução. O delta mora numa casinha chamada raiz quadrada. E a gente vai decidir se ele tem ou não solução. Bora ver? Condições de existência de soluções de uma equação de segundo grau. Como o delta mora aqui dentro, se ele for negativo, ferrou. No mundo real não existe raiz de número negativo. Então, delta negativo não existe raiz real, tá bom? Se esse número for zero, você vai somar zero e subtrair zero. Vai encontrar dois resultados iguais. Significa dizer que quando delta for zero, as raízes são reais e iguais. Tá? E se esse delta for positivo, você vai somar e subtrair e dar valores diferentes, encontrando as raízes diferentes. Então, delta negativo não tem raiz, delta igual a zero, as raízes são iguais, delta maior que zero, as raízes são distintas. Tá legal? Por isso que ele é chamado de discriminante. E quando é que a gente aplica isso, Cisso? Oxe, vou mostrar agora. Pega aí, ó, o exemplo 6 do nosso material, na página 16 lá, no desaprendizagem, tá bom? Diz assim, ó. Ache um valor m tal que as duas soluções da equação sejam iguais. Poxa, agora, primeiro eu vou ajeitar essa equação, né? Ó, cheirinho de equação de segundo grau. Eu vou multiplicar x vezes x, x vezes 1, m vezes x, m vezes 2. Vai ficar assim, gente. X ao quadrado mais x igual a mx mais 2x. Eu vou trazer todo mundo para o lado esquerdo, tá legal? Ao trazer todo mundo para o lado esquerdo, trocando os sinais, eu vou ver quem é o A, o B e o C. Para isso eu vou colocar esse x aqui em evidência, tá legal? Ó, vai ficar assim, x que multiplica 1 menos m. Aí quem é o A, o B e o C? Diz para mim.
Isso, o A é 1, o B é 1 menos m e o C é menos 2m. O A é 1, um número que multiplica x ao quadrado, o B é 1 menos m e o C menos 2m. Eu quero que o delta seja o quê? Raízes sejam iguais. Delta tem que ser igual a zero. Quem é delta, meu amiguinho? B ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. O B, eu vou colocar de verdinho aqui, ó, 1 menos m, o A 1 e o C de vermelho menos 2m, tá bom? Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C igual a zero. Aqui você vai fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 8m igual a zero. Sua equação vai ficar assim, ó, m ao quadrado mais 6m mais 1 igual a zero. Lá na equação, na questão, ele pede um valor para m, eu vou dar 2. As soluções dessa equação, você faz aí, ó, usando a fórmula que eu coloquei na página anterior, né? Menos 3 mais 2 raiz 2, menos 3 menos 2 raiz 2. Convido você a tentar achar essas soluções usando aquele desenvolvimento completamente de quadrados. Você vai ver que é mais rápido que substituir na fórmula, viu? Pronto, essa questão é aberta, essa aqui são os dois valores, tá bom? Esse ou esse, tá legal? Próximo problema, que envolve, eu vou chamar de relações de Girard. São aquelas relações de soma e produto de raízes, tá bom? A gente sabe que para encontrar a solução da equação do segundo grau é essa aqui, né? Então eu vou dizer que x1 é essa fórmula com mais e x2 é essa fórmula com menos, tá bom? A soma das raízes seria você somar essas duas expressões. Faz comigo, vamos lá? Soma das raízes menos b, quando a soma tá vendo que os denominadores são iguais, ó? Então quando eu for somar aqui, eu vou colocar o 2a, 2a só para todo mundo. E aqui em cima menos b mais raiz delta e depois menos b menos raiz delta. Vocês vejam que o raiz delta e menos raiz delta vai ser cancelado, tome-lhe, menos b menos 2b, corta o 2, ó, a soma das raízes menos b sobre a, tá bom? Se você nunca tinha visto a demonstração, tá aqui para você. Soma das raízes menos b sobre a. Tem um produto também, né, Cisu? Tem sim, ó, o produto das raízes. Você vai fazer a multiplicação desse numerador com esse, e 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. Tá vendo que isso é parecido a um produto notável? Produto da soma pela diferença, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Menos b ao quadrado, esse menos ao quadrado fica mais, e a raiz corta com delta, né? Quem é delta, gente? b ao quadrado menos 4ac. Ó, vai ter um corte aqui, ó, desse b ao quadrado com esse b ao quadrado, e vai ficar 4ac positivo, viu? Corta o 4 com 4, corta a com um a desse, eu vou ficar com um produto das raízes igual a c sobre a. Então, soma das raízes menos b sobre a e produto das raízes c sobre a. Beleza, gente? Anote aí. E mais um exercício, vamos lá? Problema número 7, exemplo 8 da nossa aula, que é acumulando, né, daquela aula inicial que a gente teve com a equação de primeiro grau, tá bom? Então, o problema número 7 diz o seguinte: as raízes da equação são alfa e beta. Quanto vale essa expressão? A expressão parece estranha, de início você diz, eita, eu vou achar as raízes, né? Depois eu vou substituir nessa expressão e fazer a conta. Esse é chamado caminho das trevas, e meu filho? Vamos procurar o caminho da luz, o caminho mais rápido, o caminho mais simples. Ó, vamos pegar essa expressão aqui. Vamos pegar essa expressão e vamos fatorar ela. Eu colocar alfa, beta em evidência nesses dois primeiros termos. Olha o que vai acontecer. E nesses dois últimos termos eu vou colocar o menos 1 em evidência. Sabe qual é a minha intenção? Aparecer ao longo da expressão a soma e o produto das raízes. Aqui apareceu a soma da raiz, aqui também, e aqui apareceu o produto. Então vamos ver separadamente quem é a soma e quem é o produto. A soma das raízes é menos b sobre a. Menos o b é 7 e o a é 3. Pronto, soma das raízes menos 7 terços. E o produto das raízes é c sobre a. O c é menos 18 e o a é 3. Menos 18 por 3, menos 6. Agora é só substituir os seus devidos lugares, tá legal? Fazendo a continha aqui, ó, no lugar do produto eu vou colocar menos 6. Tá aqui, ó. E no lugar da soma que aparece aqui e aqui eu vou colocar menos 7 terços. Essa é uma expressão numérica que você encontra facilmente 49 terços. 49 terços está na letra B de bola. Beleza, pessoal? Convido vocês, gente, para fazer a nossa última questão e encerrar, destruir esse capítulo, tá legal comigo? Capítulo de equação de primeiro e segundo grau, questão número 8. Olha a questão número 8 da UERJ, também de aprendizagem, ela diz o seguinte. Ela traz um quadrinho, né, com a Mônica
E aparentemente a Mônica está na feira. E tem aqui, ó, maçã R$5, o lote de 6, provavelmente 6 unidades, aqueles pacotinhos de 6 unidades de maçã, né? Aquela maçãzinha pequenininha, mas dá 2 mordidas só. Melão, R$5 a unidade. Banana, R$3 a dúzia. Se ligue-se nessas informações, tá bom? Ó, de acordo com os dados do quadrinho, a personagem gastou R$67 na compra de X lotes de maçãs, Y melões e 4 dúzias de banana, em um total de 89 unidades de frutas. Beleza, vamos montar a primeira equação, a equação do dinheiro. Ó, se ela comprou X lote de maçã, cada lote vale R$5, então você vai fazer 5X, melões 5Y e dúzia de banana, cada dúzia é R$3, comprou 4 dúzias, 4 vezes 3. Então, vamos fazer comigo, ó. 5 vezes a quantidade de lotes de maçã, 5 vezes a quantidade de melões, porque cada melão custa também R$5, e 4 vezes a quantidade de 4 dúzias, cada dúzia custando R$3, tá bom? Isso aqui dá 12, serve para lá, passar para lá, ó, fazer a continha, não fazer a outra equação, né? Depois eu ajeito essas equações aqui. Essa outra equação vai ficar como? Cadê? Apareceu aqui. 6x é a quantidade, vamos ver, né? 6 é o quanto tem cada lote, tá bom? Então, se eu multiplicar a quantidade de lotes de maçã por 6, eu tenho a quantidade de maçãs. Y melões, Y já é a quantidade de unidade de melões. Ela não comprou 4 dúzias de bananas, cada dúzia tem 12, então 4 vezes 12, tá bom? Isso dá 89 unidades. 48 passa para lá, eu vou ajeitar agora as equações, tá bom? Vou ajeitar a azulzinha e depois a vermelhinha. Olha o sistema como ficou. Essa equação azulzinha, passando 12 para lá, vai ficar 55. Dá para ver que dá para dividir todo mundo por 5, por isso que eu apareci no meu sistema aqui, ó, x mais y igual a 11, tá bom? E a segunda equação, quando eu passar para lá o 48, vai ficar 89 menos 48, 41. 6x mais y igual a 41. No final ele pergunta o número de unidades de maçãs, tá bom? Que é o valor de x, não. O valor de x é a quantidade de lotes, tá legal? Mas eu tenho que achar o x primeiro. Então eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Olha aqui, ó. Ao somar essas equações a gente vai ter 5x, cadê? 5x igual a 41 menos 11, 30, né? Ou seja, x vale 6 lotes de 6 maçãs cada. Eu coloquei aqui evidenciando para que a gente saiba que essa é a quantidade de lotes de maçãs e não a quantidade de maçãs, tá bom? Para você achar o número de maçãs é só multiplicar 6 lotes com 6 maçãs cada uma, dando 36 maçãs, que está na letra C de sucesso, C de cisso. Muito obrigado, gente. Obrigado por ter acompanhado mais uma aula, né? Ela ficou um pouquinho extensa também, mas é assim mesmo, né? Ao vivo isso aqui daria uns 40 minutos, 45 minutos de aula mais ou menos. Um cheiro no coração e até a próxima. Valeu!